Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, deixa eu posicionar aqui, né, para não correr o risco de cair. Pronto. Amados, vamos continuar, né, nosso clamor do meu dia, que de segunda a sexta estamos fazendo aí uma série, né, sobre o tabernáculo, estudo sobre o tabernáculo. E se você for aí olhar aí o perfil aí, o feed, nós estamos falando sobre o tabernáculo, como foi construído esse tabernáculo, por quê, qual é o seu propósito e os símbolos que ele faz, né, da obra redentora de Cristo, né? Então nós aprendemos qual é o seu propósito, o que significa tabernáculo, para que Deus mandou fazer esse tabernáculo, o que ele representa. E nós viemos, né, de dentro para fora. A gente, quando vai estudar o tabernáculo, a gente estuda de duas formas. Ou a gente estuda de fora para dentro, que simboliza o homem se achegando até Deus, ou a gente estuda de dentro para fora, da Arca da Aliança até fora, representando Deus para com o homem. Segundo o autor desse livro que eu tô tendo como base, ele começa pela Arca da Aliança. Por quê? Porque pela Arca da Aliança representa a presença, né? E segundo ele, de forma nenhuma o homem pode chegar até Deus se Deus não for até ele na sua graça, né? Então ele começa estudando da Arca da Aliança até o pátio. Nós estudamos o que era o pátio externo, o que representava esse pátio. E hoje nós vamos estudar as peças que faltam, né? A gente já estudou a Arca da Aliança, a gente já estudou o candelabro, a gente estudou a mesa dos pães da presença e a gente estudou o altar do incenso, né? A gente viu para que cada um representa, o que cada peça dessa mobília do tabernáculo representa. E hoje nós vamos estar estudando a parte externa, né? Nós sabemos, irmãos, que tudo que foi feito dentro do lugar santo, né, era feito de ouro. Algumas coisas feitas de madeira de acácia revestidas de ouro, outra coisa revestida só de ouro puro, né? A gente viu isso. Por que o candelabro de ouro era só feito de ouro? Por que o candelabro não tinha medição, né? E por que cada coisa representava dois materiais, madeira de acácia e ouro, né? A gente sabe que madeira representa a humanidade de Cristo e ouro representa a divindade de Cristo, né? Cristo tem duas essências, então as partes do tabernáculo têm também duas essências, que é madeira e ouro. Tudo que ficava no lugar santo, agora a gente vai ver o que estava no lugar descoberto, no lugar do pátio, né? E tudo que ficava no pátio, ele também tem um material. Alguma coisa é feita só de um material e outras coisas também eram feitas de dois materiais, madeira e outro metal, né? A gente vai ver hoje o altar de bronze ou altar de cobre, né? Então o texto base que nós vamos ler fica em Êxodo, capítulo de número 27, né? Êxodo 27, versículo 1 ao 8, que diz assim: farás também um altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura e 3 côvados a altura. E farás as suas pontas nos 4 cantos, as suas pontas serão de uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher as suas cinzas, suas pás, suas bacias, seus garfos, seus braseiros, todos os seus utensílios fará de cobre, né? Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porá dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar.
Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e o cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o farão, né? Então, esse é o texto base, né? Êxodo capítulo número 27, do 1 ao 8, ele vai dar aqui as instruções, Deus vai dar as instruções aqui a Moisés, de como deve se fazer esse altar de bronze. Ele também tem outros nomes, né? Fala também alguns nomes, a gente vai ver quais eram os nomes que era dado para esse altar, né? Então, o altar de bronze, né? Ou também chamado altar de cobre, não é de forma alguma o primeiro altar mencionado nas Escrituras. De fato, através do Antigo Testamento, há uma revelação gradual. Muitos dos primeiros heróis da fé foram homens de sacrifício. Podemos constatar isso nos exemplos. Há evidências implícitas de existência do altar do primeiro sacrifício pelo pecado do homem, feito pelo próprio Deus no Jardim do Éden. Gênesis 3, do 21 ao 24. Há um altar também implícito na oferta de Abel, né? Altar, a entrada do Éden, Gênesis 4, do 1 ao 4 e Hebreus 11, 4. Aqui ele vai ficar falando de altar, né? De quanto era esse altar, né? A gente sabe que nas Escrituras sempre houve um altar, né? Abraão leva o seu filho Isaque para sacrificar em um altar. Então, altar, na realidade, a palavra altar é um lugar de sacrifício, né? Muitas pessoas não sabem o significado de altar. Então, altar, se você for olhar no dicionário, é um lugar de sacrifício, um lugar que você vai para sacrificar algo, né? A sua vida, na época da lei cerimonial era um animal, né? Então, hoje você vai até o altar para sacrificar a sua vida, né? A sua devoção a Deus. Então, o altar é lugar de sacrifício. Então, vamos aqui nos deter ao altar do holocausto, né? Como já mencionando, havia dois altares no tabernáculo. O altar de ouro, que é o altar do incenso, que o altar do incenso representava as nossas orações hoje. Por que hoje eu não preciso de um incenso? Porque hoje o incenso que sobe com um cheiro suave às narinas de Deus é a minha oração, né? A minha oração a Deus chega como um cheiro suave, né? Como o incenso chegava. Então, e o altar de bronze? Às vezes há certa confusão sobre qual altar das Escrituras se refere em determinada passagem. Porém, tivemos em mente duas características relacionadas ao altar de ouro do incenso. Não temos dificuldades em discerni-lo. Primeiramente, nenhum sacrifício de sangue era oferecido no altar do incenso. Em segundo lugar, somente os sacerdotes era permitido entrar no lugar santo, onde o altar de ouro localizava, né? Então, o altar de bronze, ele tem vários nomes. A gente vai ver aqui esses nomes. Ele poderia ser chamado de altar de madeira de acácia, Êxodo 27:1. Ele podia ser chamado também muito conhecido como altar do holocausto, né? Êxodo 30:28. Altar de bronze, né? Altar de bronze, Êxodo 38:30. O altar, Êxodo 29, do 36 ao 44. A mesa do Senhor, Malaquias 1:7. E altar da porta do tabernáculo, Levítico 1:5, né? Então aqui são os nomes, né? Então, Jesus foi levantado na cruz em seu altar. Então o altar é lugar de adoração, é lugar que se sacrifica, mas ele literal significa ser levantado, né? Ser lugar alto, né? Ele subiu aos céus e está no alto acima de todos. No pensamento hebraico, essa palavra também significa lugar de morte, né? Então, no grego, ele traz a ideia de um lugar para a morte, um holocausto das vidas, né? Das vítimas. O Calvário foi de fato um lugar de morte. Cristo foi levantado como um cordeiro para o matadouro e tosquiado vivo após nós. Atos 8:32. Assim o altar apontava para a cruz do Calvário, onde tudo que o altar de bronze prenunciava foi cumprido. Então, aqui fazendo uma analogia, irmãos, o altar do holocausto, ele ficava fora, na parte externa, onde não havia uma cobertura superior, e representava a crucificação de Cristo. A gente sabe que na antiga aliança, na lei mosaica, para que o homem viesse chegar até Deus, era necessário um sacrifício, era necessário um cordeiro
de um mês, né, de um ano, apenas um ano, sem mácula, sem defeito. E ele tinha que trazer esse cordeiro para que ele venha ser imolado pelo sacerdote e ele colocado no altar do holocausto. Esse altar, ele tinha a obrigação, né, de ser feito de madeira de acácia, né? A gente vai ver mais à frente. Ele tinha dupla essência. Então ele tinha a essência de madeira de acácia e ele tinha a essência convertida de cobre, representando a dupla essência de Cristo. Dentro do tabernáculo a gente viu a dupla essência de Cristo, mas enfatizando a divindade, porque era revestido de ouro. Nessa parte de fora, nós vamos falar também da dupla essência de Cristo, altar de madeira, humanidade, e bronze é o juízo de Deus representado pelo Espírito Santo, certo? Então, para que o homem viesse chegar até Deus, era necessário um sacrifício. Para que o homem viesse ter a remissão dos pecados, era necessário ele imolar um cordeiro, né? E era substituído o pecado daquele homem para aquele cordeiro, simbolizando, né, a antiga aliança, a lei mosaica. Então o sacerdote ele imolava aquele cordeiro e era feita a propiciação pelos pecados. Então aquele altar ele recebia sangue. Lembrando que o altar do incenso ele não recebia sangue, a não ser uma vez por ano, apenas nas pontas do altar, que fique bem entendido isso. A gente aprendeu isso na lição, né, nas lições passadas. O altar do incenso ele não recebia sangue. Porém, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele pegava parte do sangue nesse altar que nós estamos falando agora, altar do holocausto, e ele pegava uma pequena porção de sangue e ele aspergia sobre as 4 pontas do altar de ouro. Chifre representa poder e governo, né? E o sangue aí representa Cristo. E esse altar não, esse altar ele recebia totalmente o sangue, porque o cordeiro era imolado lá e era feito na parte externa. Lembrando da crucificação de Cristo, se você for estudar, se você perceber, Cristo ele não foi crucificado em Jerusalém. Se você for perceber, Cristo ele fez a via dolorosa e o lugar que ele foi crucificado ficava fora da cidade. Então, representando, né? O altar do holocausto era a primeira coisa que você via. Você passava pela porta do pátio e você já dava de encontro ao altar do holocausto. Esse altar do holocausto, ele representa a crucificação de Cristo. Depois do altar do holocausto, a pia de bronze. E essa pia de bronze, a gente vai falar em outro dia, né, amanhã. E depois que o sacerdote passava por essa pia de bronze, é que ele adentrava até o Santo dos Santos, até o lugar santo, né, para fazer as ornamentações que todo sacerdote fazia. Então, a gente vai ver agora do que ele era feito, né? A mesma madeira usada na Arca da Aliança, das mesas dos pães, no altar do incenso, nas tábuas e na coluna, deveria ser usada também no altar de bronze. A mesma verdade em relação a todas as outras peças aplica-se aqui. A madeira de acácia é branca, durável e incorruptível, né? Falando de incorruptibilidade, expressando a humanidade sem pecado, né? E incorruptível de Cristo. Ele não foi corrompido pelo pecado, nem por Satanás, nem pela maldade deste mundo. O seu corpo não viu corrupção, nem quando ele foi colocado no sepulcro. Hebreus 7, do 25 ao 27. Salmo 16, 10, Atos 2, 31 e 1 Pedro 1, 23. Ele é o renovo justo que foi cortado. Jeremias 23, 6, 33, 15, Isaías 11, 13. Ele foi o único a viver uma vida perfeita sobre a terra. No Filho do Homem havia humanidade sem pecado, sem morte e sem corrupção, pois ele era o próprio Filho de Deus, né? Então a madeira é a parte integrante da mensagem de Cristo. Ele morreu numa cruz de madeira, assim como Isaac, o filho unigênito do Antigo Testamento, que carregou a madeira para o seu próprio sacrifício. Assim também foi Jesus, que carregou sua cruz de madeira, sobre o qual ele seria sacrificado. Gênesis 22, do 6 ao 8 e João 19, 17. A cruz de madeira era o seu altar e se tornou o nosso altar. Hebreus 13, versículo 10. Né? Ele era quadrado, né? Não era retangular, era quadrado.
2,25 metros de largura e 1,30 metros de altura. Êxodo 27. Temos dois números relevantes em relação à medida do altar de bronze. O altar teria 3 côvados de altura, 3 é o número da divindade. Então ele tinha 3 côvados de altura, 3 é número da divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aponta para o Deus Trino, era o único altar, lembrando, viu? Era o único altar com 3 côvados. Então, era um único altar com dupla essência, mostrando Deus uno, trino uno, né? Então, triuno, né? Então, o que era? Era um único altar, feito de madeira de acácia e bronze. Dupla essência. Cristo. Jesus homem e Jesus Deus. Então, esse altar, que seria o instrumento para a provisão do sangue da expiação, aponta para o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, envolvido nos 3 dias e 3 noites de expiação. Mateus 12, 34, 39 e 40. Então, o número de destaque da conexão com o altar de bronze é o número 5 aí. Muito importante isso aqui. Outro número de destaque em conexão com o altar de bronze é o número 5. O altar de bronze deveria ter 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O número 5 é símbolo da graça e da expiação, ou seja, o altar de bronze ele tinha uma medição de 5 côvados, né? Número da graça. 5 ele vai falar número da graça, número da misericórdia, né? Então, para a propiciação das pessoas. Assim como a cruz foi o lugar onde o precioso sangue de Cristo foi derramado por nós, na cruz, Cristo foi perfurado em 5 lugares, nos 2 pés, nas 2 mãos e no lado. Essas 5 feridas de Cristo representam as 5 respostas de Deus para as 5 declarações de Satanás, quando desafiou o poder de Deus no céu. Eu me levantarei, eu me exaltarei, me assentarei, subirei, eu serei. O número 5 é visto através de todo o tabernáculo. De fato, é o número mais evidente em toda a construção. É perfeitamente adequado o número da graça, ou seja, o número que prevalece no lugar da habitação de Deus entre seu povo. Se não fosse pela graça de Deus, não haveria habitação alguma. Devido ao predomínio desse número, oferecemos a seguir o resumo das ocasiões em que o número 5 e seus mundos são citados no tabernáculo, no pátio. Então, o número 5, irmãos, ele representa a graça de Deus, a misericórdia, né? A gente vê na Bíblia, em toda a Bíblia, a numerologia 5, e 5 é o número de côvados, né, ao redor daquele quadrado, né, daquele altar de bronze, representando a misericórdia de Deus, né? Deus, ele sacrificou por nós em modo a nossa graça, para nos dar a graça, né? Sua maravilhosa graça, favor imerecido. E 5 representa graça e misericórdia. A gente vai ver esse número 5 em algumas partes das Escrituras. Como? Aonde, Rodrigo? Primeiramente, na mulher samaritana, né? Deus faz me lembrar sempre da mulher samaritana. João capítulo 4, ele vai conversar com a mulher e ele vai falar com teus maridos, né? Chamar o teu marido, e ela disse, não tenho marido. Ele disse, já tiveste 5 e esse que tu tem não é teu, ou seja, né? 5, ela já teve 5 maridos. O número 5 representa graça, né? A misericórdia, o número da graça. Você vai ver isso também no rico e no Lázaro, né? O homem rico, ele diz, né, para Deus, ele diz assim, ele diz para Abraão, né, o pai Abraão, deixa eu avisar os meus 5 irmãos, né, que o lugar que ele está é um lugar de tormento. Então, e aí ele dá aquela resposta, né, que todos nós conhecemos, né, não dá certo, porque entre nós e aqui tem um grande abismo, e lá tem muitos profetas, eles nem creem nos profetas, quanto mais alguém que já morreu. Então, número 5 na Bíblia fala de graça, fala de misericórdia e graça. Amém? Então, que a gente possa estar aprendendo mais aí, né? Número 5 fala de misericórdia. Então, a graça de Deus é representada em toda a estrutura. Temos as 2 tábuas da lei encontradas na Arca da Aliança. Nós vemos a graça, pois nela é vista 10 vezes 5, né?
Então ele era quadrado, feito de bronze, certo? Nós já vimos que o altar de ouro era quadrado, assim como o lugar santíssimo, o véu e a porta. O peitoral do sumo sacerdote era quadrado e o pátio deveria ser quadrado, dividido em duas áreas, né? O número 4 aponta para o fato de que a mensagem de redenção é para todo mundo, né? Lembrando que o número 4 representa terra, então representa o mundo, o planeta Terra. Então, os 4 pontas de chifre representavam isso, né? O número 4 aponta para o fato de que a mensagem é redenção para todo mundo. O evangelho deve ser pregado nos 4 cantos da terra. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O altar é para todos. Então, o número 4, né, simboliza terra, simboliza mundo. Apesar da ênfase em medidas quadrangulares, não podemos esquecer que tanto a mobília como o acampamento estavam dispostos em forma de cruz. Isso aponta para um duplo simbolismo. Os 4 evangelhos nos dirigem primeiro para a cruz, ou seja, depois de passar pela cruz, somos guiados finalmente à cidade quadrangular de Deus mencionada no livro de Apocalipse. O único caminho para se chegar a essa cidade é através da cruz. Então, ou seja, vindo de um homem para o pecador. Eu não posso, irmãos, aqui é uma mensagem muito importante. Eu não posso me achegar até Deus, até o lugar da presença, sem antes eu olhar para a cruz. Se eu não entender a cruz, de forma nenhuma eu vou conseguir chegar até a presença de Deus, né? Se você não entender a cruz, de forma nenhuma você chega até a presença de Deus. A gente sabe que Deus ele veio até nós na sua infinita graça. Mas se eu não entender o que Deus fez comigo, por mim, o que Deus fez por nós, por mim, por você, para toda a humanidade, é impossível eu alcançar a plenitude de Deus. Rodrigo, o que é plenitude? Totalidade. É o total de Deus. Então, para que eu alcance o total de Deus, é necessário eu entender a cruz. Se eu não entender a cruz, de maneira nenhuma eu posso me achegar até Deus. Então, por isso que no altar do holocausto, o povo ele só podia chegar até ali, porque era ali que o pecador chegava para se arrepender. E através de um sacerdote é que as orações iam chegar até a presença de Deus. O lugar santo simbolizava a presença, o lugar santo simbolizava aonde Deus manifestava a sua glória. Mas para se manifestar a glória, Deus ele tinha que manifestar a sua glória por intermédio de um sacerdote. Hoje não, a partir do momento que você aceitou a Cristo, a glória de Deus ela pode ser manifestada na sua vida, por intermédio da sua vida. Então, esse era o significado. Por que que ele tinha que imolar o cordeiro? Para pagar os pecados. Por que que tinha que ser um sacerdote? Porque ele como homem, não poderia se chegar até Deus que não seja com o sacrifício de sangue e por intermédio de um sacerdote, certo? Então, apesar de ênfase em medidas quadrangulares, não podemos esquecer tanto que a mobília que o acompanhava com o acampamento estavam dispostos em forma de cruz, né? O único caminho para se chegar a essa cidade é através da cruz. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça, Êxodo 27:2. Ou seja, tinha uma peça de chifre, né? Havia 4 chifres no altar de bronze e vemos aqui uma ligação entre o altar de ouro e o altar de bronze, né? Tanto o altar de ouro quanto o altar de bronze possuía chifre. E chifre representa poder, né? Força e poder dos animais. Chifres expressam salvação, força e poder, certo? Para todo mundo e para toda a criatura. Ou seja, por isso que era 4, né? Então, ao longo das escrituras, o chifre aparece relacionado a alguns eventos importantes. O carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac estava preso pelos chifres no arbusto, Gênesis 23:11. Israel tocou trombetas feitas de chifres com carneiro durante a queda dos muros de Jericó, Josué 6. Cristo é representado como um cordeiro com 7 chifres, 7 fala da plenitude de Deus, né, poder. E o chifre era usado para ungir reis, né? Então o chifre tinha um significado especial para o altar de bronze. Em primeiro lugar, eles eram adornos funcionais, pois era ali que os animais sacrificados ficavam amarrados. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sacrifícios involuntários, Salmo 118:27. Mas Jesus Cristo se entregou de modo voluntário com o nosso sacrifício. De uma vez por todas, ele não teve que ser amarrado.
Ele aceitou tudo por amor e obediência à vontade do Pai. Ninguém tirou a sua vida. Ele a deu espontaneamente oferecendo no altar do Calvário. Hebreus 10, do 7 ao 10. A Bíblia menciona um outro evento interessante e altamente simbólico relacionado aos chifres. Êxodo 21. Lemos que os chifres no altar eram um lugar de refúgio. Isso significa que a cruz é o nosso único lugar de refúgio. O Antigo Testamento relata pelo menos duas situações em que os homens correram até o altar em busca de proteção, com resultados bastante diferentes. Então, a gente está vendo aqui o significado, né, da sua forma. Então, por que era 4, né? Por que ele era quadrado? Representando a terra, né? Representando que Deus ia sacrificar por toda a humanidade, pelo mundo inteiro, né? E o chifre representava o poder, representava a plenitude de Deus em poderio, né? A gente viu aqui o que representa o chifre. E ele era revestido de cobre, né? O altar deveria ser revestido de bronze ou de cobre, né? Esse bronze, sem dúvida, era obtido através das ofertas trazidas diante do Senhor para a edificação do tabernáculo. Ao longo das Escrituras, o bronze geralmente é relacionado ao mal, à maldade dos homens e ao juízo contra o pecado, né? Então, o altar de bronze, então bronze está falando sobre juízo, está falando sobre o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, o bronze é relacionado ao mal, à maldade dos homens ou juízo contra o pecado, né? Então, o bronze é um símbolo de poder e juízo contra o pecado, ou seja, símbolo do Espírito Santo. No tabernáculo, o bronze se destaca particularmente nos elementos do pátio externo. O bronze era usado nos 50 colchetes sobre as cortinas de pelo de cabra, 5 bases, falando de 5, 5 sobre as cortinas de pelo de cabra, nas 5 bases para a porta do tabernáculo, nas colunas de cabra, nas colunas, nas estacas e as bases do pátio. O altar de bronze e na pia de bronze. Todos esses objetos eram de bronze ou cobre, segundo algumas versões. Então, bronze e cobre é a mesma coisa. O pátio externo era o local onde o pecado era julgado. Havia uma purificação sacrificial pelo sangue do animal sacrificado e lavagens cerimoniais para a purificação de toda contaminação. O bronze expressa claramente o juízo do pecado, né? Ou seja, o Espírito Santo. O livro de Deuteronômio relata que Deus prometeu ao seu povo que se eles fossem desobedientes, os céus tornariam como bronze em suas cabeças, né? Juízo, né? Em outras palavras, a comunicação com Deus seria cortada e, pior ainda, os céus, que são o lugar do trono de Deus, se tornariam um lugar de juízo contra o pecado da desobediência. Para aqueles que são obedientes, o trono de Deus é um trono de misericórdia, mas a desobediência o transforma no trono de juízo. Certo? Então, esse altar era revestido de bronze por dentro e por fora. Vimos a relação da Arca da Aliança e fizemos uma corte transversal no altar. Isso revela ela em 3 camadas. Isso é, seria 3 câmaras em um único altar. A câmara interna de bronze é um símbolo do Espírito Santo que habita dentro de nós. É seu ministério, como espírito de julgamento, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 ao 11, né? A camada central de madeira nos lembra a cruz de madeira colocada sobre a pessoa central da divindade, o Filho que foi julgado por nós. A camada externa de bronze é o símbolo do Pai e juiz de todos. Ele julgou o seu Filho pelos nossos pecados. O número 3 aponta para a divindade. A divindade estava envolvida em todo o acontecimento no Calvário. O número 1 nos lembra que há somente uma cruz, um sacrifício, uma redenção, um salvador, um caminho, uma oferta, feita uma vez por todos pelo pecado. No tabernáculo temos, portanto, somente um altar de sacrifício. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias, as peções, os garfos para a carne e os braseiros. Novamente vemos o número 5 relacionado a esse altar. Deveria haver 5 utensílios para o serviço ministerial nesse altar. Recipientes para recolher as cinzas, usados para retirar as cinzas do holocausto e limpar o altar, Levítico 6:10. As cinzas deveriam também ser usadas na purificação, número 19. As pás usadas para apanhar as cinzas e dar com fogo. E as bacias ou tigelas usadas para derramar e aspergir o sangue no altar.
os garfos, para usar, distribuir o sacrifício sobre o altar. O sacrifício deveria estar em ordem para ser perfeitamente consumido, os braseiros ou os incensários, usado para levar as brasas do altar de bronze até o altar de ouro, e as brasas de carvão do altar de bronze permitiam que o incenso subisse até Deus. Esses utensílios, os quais Isaías se referiu, dizendo: sejam puros vocês que transportam os utensílios do Senhor. Todos esses utensílios deveriam ser feitos de bronze. E eles apontam o fato de que o crente deve permanecer no Cristo, sangue de Cristo, para ser um vaso puro diante do Senhor. Os 5 utensílios apontam também para o ministério quíntuplo, novamente tipificado em Arão e seus 4 filhos. 5 também corresponde ao número de ofertas levíticas que deveriam ser queimadas nesse altar. O holocausto, oferta de cereais, oferta da comunhão, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, Levítico do 1 ao 7. Todos esses números 5 apontam para a graça de Deus, Deus manifestado na sua graça para redimir o homem. A graça divina para o homem pecador flui do Calvário, né? Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e a argola de bronze em camadas de 4 cantos da grelha. Coloque abaixo a beirada do altar de madeira que fique na altura do altar, né? O altar deveria ter uma grelha, uma espécie de rede de bronze que estaria posicionada à meia, né, no meio, à altura do altar. Isso significa que a grelha deveria ser colocada na metade dos 3 côvados de altura. Portanto, essa grelha teria 1 por 1,5 côvado de altura, a mesma altura da mesa dos pães da presença e a arca da aliança propiciatória. Era de 1,5 metro côvado em relação ao significado espiritual da medida. Veja o capítulo sobre a mesa dos pães. Então, ele tinha uma rede, né? Ela tinha uma grelha, certo? Então, essa grelha, ela era para que o animal passasse, né? Era tipo uma rede, era uma rede, né? No caso, o animal ficava amarrado e essa grelha, essa rede ficava entre as brasas e o animal. Essa grelha era literalmente, né, da altura da mesa dos pães da presença. A gente viu isso, né, fazendo essa referência. Tinha essa referência aí, certo? E tudo tem um significado, né? No tabernáculo tudo tem um significado. Então, como era feito esse altar, né? Esse altar era feito de madeira de acácia, era a sua essência, mas era revestido por dentro e por fora de bronze. Bronze representa o Espírito Santo, representa o juízo. Como a gente viu, o altar do holocausto, ele fala de juízo de Deus, ele fala de cruz. E todo juízo, né, era feito para quê? Para que o mundo conhecesse a obra redentora de Cristo. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele fez esse altar de bronze para que nós possamos ser redimidos do pecado, para que nós possamos ser comprados, né? Então, Rodrigo, o que é redimir? Redimir, a palavra remissão ou redimir significa comprar aquilo que havia se perdido. Ou seja, como se você perdesse alguma coisa e no que você perdesse aquela coisa, você teria que, para trazê-la de volta, você teria que comprar. Era uma coisa que já era sua, mas que altamente você teria que comprar. Então, remissão fala disso. Ser remido fala disso. Então, o altar de bronze, ele fala de remissão de pecados, ele fala de sacrifício de cruz. Então, Jesus, ele teve que nos sacrificar e ser imolado, né? Ser morto, né? Para que o seu sangue venha nos purificar de todo o pecado. Então, que você fique bem entendido aí, né? Ele tinha varas, né? Tinha argolas de bronze que se referiam aos eternos atributos de Deus manifestados em sua perfeita justiça. Misericórdia, verdade, justiça e paz. Todos perfeitamente equilibrados na justiça no lugar santo. Ou seja, para que serviam as argolas? Né? Novamente, argola, círculo, né? Falando de aliança, para ser transportado. A gente sabe que o tabernáculo era móvel, né? Era transitório. Eles eram peregrinos. Um dia estavam num lugar, depois estavam no outro. Então, necessariamente, precisava de uma forma para que esses materiais sejam transportados, certo? Então, para que eles sejam transportados, era necessário colocar determinadas varas para que os sacerdotes não tocassem literalmente na peça, né? Então, eram colocadas varas e nessas 4 argolas, ao invés de ser de ouro, elas eram de bronze, né?
Então faça varas de madeira de acácia para altar e reviste de bronze. Essas varas são colocadas nas argolas de 2 lados do altar, quando eles for carregados. Êxodo 27, dos 6 e 7. Vemos novamente aqui as varas relacionadas com uma peça da mobília. As varas simbolizam as peregrinações, as caminhadas e as jornadas pelo deserto rumo à terra prometida. Elas apontam para o fato de que Cristo e a sua igreja são peregrinos e forasteiros na terra, não tendo nenhuma cidade permanente, mas buscando a que há de vir. Certo? As varas eram feitas de madeira de acácia revestidas de bronze. A madeira sempre representa a humanidade perfeita, incorruptível, né? Humanidade revestida de bronze indica o juízo que estava por vir sobre Jesus Cristo. Ele foi julgado pelo nosso pecado, né? A existência de 2 varas aponta por 2 fatos fundamentais implícitos nas boas novas da salvação: a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Todos os sermões relatados no livro de Atos foram baseados nessas 2 verdades essenciais, certo? Então, é isso, né? Então, a gente vai ver aqui como é que era o altar em trânsito, né? Essa cobertura do altar incensante de bronze transformada em lâmina seria a primeira cobertura sobre o altar das jornadas pelo deserto. Sobre ela seria cobertada uma cobertura roxa, púrpura, com os 5 utensílios sobre ela e pele sobre tudo. O altar é um tipo de cruz e representa Jesus Cristo e a sua crucificação, dirigindo nossos olhos para o Cordeiro de Deus, sofreu no primeiro lugar. Então, engraçado, tudo que era dentro do altar, dentro do santuário, era revestido, toda a vida que era transportada era revestido com um pano azul, que representa céu. E tudo que era, e o altar de holocaustos, o altar de bronze, quando ele era em trânsito, ele não era com um pano azul, ele era com um pano de púrpura, né? Ou roxo. Por quê? Porque ele simboliza a realeza, né? Então, ele representa a realeza. A cobertura sobre o altar nas jornadas pelo deserto, sobre os utensílios, sobre ela e as peles de couro cobrindo, seria colocada a cobertura de cor roxa púrpura com os 5 utensílios sobre ela e as peles de couro cobrindo tudo. O altar é um tipo de cruz e representa Jesus Cristo e sua crucificação, dirigindo nossos olhos para o Cordeiro de Deus que sofreu em nosso lugar. O altar era o único objeto a ser coberto em trânsito com a cor roxa. Talvez seja devido ao fato de se tratar o altar do altar de azul e vermelho, se resulta em uma mistura de cores azul e vermelha. Nesse altar era oferecido sacrifício de sangue, simbolizando o derramamento de sangue pelo Filho de Deus no Calvário. Jesus Cristo era divino e humano ao mesmo tempo, o Deus homem. Ele estava vestido de roxo, púrpura, ao ser crucificado. Nele o vermelho e azul mesclavam. Assim como outras peças da mobília, o altar era coberto por uma pele de couro, indicando que não havia nenhuma beleza externa sobre o altar da cruz. Esse fato, a cruz é loucura para o homem não regenerado. Em Cristo não havia nenhuma beleza perante, o que contraria muitas representações da sua pessoa. Sua beleza estava em seu interior. Mais uma vez aqui falando de interior, né? Falando sobre a beleza de Cristo. Cristo, ele não era bem visto, não era uma pessoa de beleza estereótipa, porém quando ele falava, quando ele pregava, quando ele falava da palavra de Deus, as pessoas sentiam algo diferenciado, porque dele saía determinada virtude, né? Virtude que não saía de homens comuns. Então nós podemos aprender aí mais uma vez, o altar do holocausto, ele sempre vai falar isso, vai falar de dupla essência, vai falar de estereótipo de Cristo e do interior de Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós somos totalmente diferentes. Nós mostramos um exterior bonito, mas o interior nosso, na realidade, não é tão bonito assim. Então que nós possamos, né, estar nesta forma que podemos ver como Cristo, ele nos abençoa, ver como Cristo, ele foi totalmente contrário desse mundo. Esse mundo é um mundo que é visto o que é feito, é visto o que é transpassado fora, né? E na realidade Cristo, ele não fazia isso. Cristo era uma pessoa totalmente diferente. Ele fazia por amor,
ele fazia não para aparecer, ele fazia para com o motivo só de servir. Que nós possamos aprender isso. E o altar do holocausto, ele fala isso. O altar do holocausto, ele fala de sacrifício. O altar do holocausto, ele fala de lugar de morte, de remissão de pecados. Se não fosse por Cristo ter morrido por mim e por você, de maneira nenhuma nós poderíamos se achegar até Deus. De maneira nenhuma a gente poderia ter a misericórdia de Deus. Então o altar do holocausto fala de misericórdia. O altar do holocausto fala de sacrifício. Esse sacrifício hoje, meu irmão, não é mais literal, mas é um sacrifício espiritual. Muitas das vezes nós vemos pessoas que não dão ênfase à adoração a Deus. Às vezes tem culto na igreja, culto no templo, um lugar de oração. E muitas das vezes você, aparece determinadas coisas para você fazer e você não pode ir. Mas isso representa o sacrifício hoje, meu irmão, é espiritual. Hoje o sacrifício não é mais você levar um cordeiro de 1 ano, sem pecado, sem defeitos, mas é levar a sua carne, é levar o seu corpo em sacrifício vivo para adoração a Deus. Nós devemos adorar a Deus em qualquer lugar, sempre eu digo isso aqui, nós adoramos Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar, mas quando nos dedicamos aí a um recinto para adorar, para bendizer o nome do Senhor, estamos fazendo algo que agrada a Deus, porque Deus está vendo o teu sacrifício. Deus ele está vendo a forma que tu está fazendo para adorar. Tu está se sacrificando, tu está saindo do teu conforto para bendizer o nome de Jesus, para falar do nome dele, para louvar, para prestar culto, prestar uma adoração a Deus. E automaticamente Deus ele reconhece isso, né? Então, fica aí. Existe bem mais coisas aqui nesse livro. Esse livro aqui é bem extenso, mas eu não vou me deter para que você não venha ficar em confusão, né? Mas que venha entender bem base o que é o altar de bronze, o altar do holocausto. Ele era um altar que ele servia para queima de sacrifício, para oferta de sacrifício pelos pecados, pelo povo. E tudo que era feito no tabernáculo tem a sua simbologia. Então a simbologia do altar do holocausto é a cruz, é o sacrifício de Cristo, né? Aprendemos que ele era feito de dupla essência, feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Bronze fala de juízo, julgamento. Deus ele foi julgado por nós, tornou-se pecador por nós, né? A Bíblia diz, maldito é aquele que é pendurado no madeiro, né? E aprendemos que, por que o altar de bronze era fora, simbolizando a cruz de Cristo? Cristo ele foi crucificado fora de Jerusalém, né? Fora da cidade santa. Então, tudo isso é uma simbologia para que nós possamos entender mais coisas, né? A Bíblia diz que, eu até estava falando isso esses últimos dias, né? Estou estudando com uma professora, né, pelo YouTube mesmo, uma grande professora, Carla Damasceno, é uma mulher de Deus, uma professora que, assim, eu vejo coisas, assim, que ela fala, estou aprendendo muito com ela. Depois, se você quiser seguir ela, Carla Damasceno, né? Tem o Instagram dela, tem o canal do YouTube, é uma ótima professora, ela fala de hebraico, fala de cultura judaica. Eu sou um cara apaixonado por cultura judaica. Então, ela sempre fala, né, que o hebraico sempre tem uma história por trás da história. E estou aprendendo muito com essa professora. Siga ela, faça sua inscrição no canal dela, né? Curta suas mensagens, compartilhe os seus vídeos, é muito instrutivo, meu irmão. Estude a palavra de Deus, bendiga o nome do Senhor. E essa semana nós vamos começar aqui uma série na escola bíblica, semanalmente. Ainda vou escolher o dia, não sei se vai ser dia de segunda-feira, o dia de hoje. Não sei também o horário que vai ser, provavelmente vai ser à noite. Mas a gente vai falar sobre a escola bíblica, né? O assunto da escola bíblica esse trimestre é sobre dons espirituais. Você que não entende muito sobre dom, acha que tem um dom, mas não sabe como usar, não sabe para que serve esse dom. Então a gente vai estar iniciando aí, eu vou estar fazendo aí lives aí sobre esse dom espiritual e que você possa aprender mais da palavra de Deus, certo? Compartilha esse vídeo, comenta, se tu ficou com alguma dúvida, me procura. Rodrigo, eu não consegui entender determinada coisa, então você chega até mim, me procura e nós tiramos a sua dúvida, certo? Que nós possamos bem dizer o nome do Senhor Jesus, que você medite nas Escrituras, estude a palavra de Deus, continue orando, não importando o que vai acontecer. Se as igrejas aí forem abertas, glória a Deus, mas se não,
vamos bendizer o nome do Senhor Jesus da mesma forma, vamos estar adorando, vamos estar orando e vamos aprender com a palavra de Deus, certo? Que Deus possa te abençoar, que esta tarde possa ser uma tarde de bênção na tua vida e que este conteúdo venha enriquecer, né, a tua caminhada cristã, certo? Todos os dias viemos olhar para o altar do holocausto, o altar que simboliza a morte e sacrifício de Cristo. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos aqui falando sobre a pia de bronze, o que representa, qual o seu significado, e que Deus possa lhe abençoar. Amém? Paz do Senhor Jesus.